Olá, pessoal, tudo bom com você? Sou eu aqui, a Karen, né, no canal. É, e assim, né, gente, a gente sabe, começou hoje as taxações no Brasil, né, Donald Trump, né, começou a taxar o Brasil, e tem as repercussões, né, no Brasil e principalmente no Brasil, porque o Brasil é que é o maior interessado. E assim, no que eu vi nas notícias aqui nos Estados Unidos, também estão falando que as taxações vão ser bem altas na Índia, também em outros países, não é só o Brasil que tem esse problema, então não tem nada a ver com o Bolsonaro, isso é uma coisa bem exclusiva, inclusive até o presidente Modi da Índia é bem para a direita, então ele é bem amigo do Trump, e assim, enfim, começou essas taxações e assim eu queria fazer um react com vocês com um vídeo que eu comecei vendo, mas não terminei, do Reinaldo Azevedo. Assim, o tio Rei, ele comenta algumas coisas bem interessantes sobre isso, mas mais porque tem uns cortes que o Lula também comentou sobre a questão da taxação, questão dele se comunicar ou não pelo telefone com o Donald Trump. Eu achei importante que ele mantenha, assim, a comunicação dele de forma igual para todos os países. Eu acho que não tem que ter diferenciação só porque o Trump falou isso. Eu acho que o Brasil está muito certo em manter sua soberania, não mudar as suas regras judiciais, não mudar o STF, não mudar a sua política, né, a sua política internacional. E assim, a gente vai agora reagir com o tio Rei e vamos ver o que acontece nessa reação dele mesmo, porque assim, eu acho que é muita coisa para pouco resultado. Por exemplo, a gente só exporta para os Estados Unidos 2% da nossa matéria, né? Que a maioria dela é matéria pura, a gente chama matéria primária, né? No caso da carne. Aí estão falando, né, do ferro, da laranja, etc. Então, o Brasil já está tendo uma ampla e enorme amizade agora com a China, está fazendo negócios maiores com a China agora e com outros países do Oriente, então a gente sabe que isso pode mudar a qualquer momento, isso não vai ser eternamente para os Estados Unidos esse tipo de comércio. Então a gente vai ver agora com o tio Rei e depois eu teço alguns comentários do que ele falou e que o presidente Lula também falou, porque a gente sabe que aqui o Donald Trump ele não está falando muito sobre isso a respeito, porque ele já passou um prazo e o prazo já passou, então já começa as taxações. Vamos ver agora o que o tio Rei vai falar sobre essa situação e eu quero fazer esse react com vocês. Vamos lá. Finalmente, vamos me colocar mais cedo no programa, porque o Reinaldo teve que interferir, que ele estava me colocando lá no fim do programa. Aí o Reinaldo falou, não, precisa botar o Lula mais para cima, pô. Ele deu uma entrevista para a Reuters. Para onde? A Reuters. Não, mentira, o Lula fala direitinho. Lula fala direitinho. Quem fala errado não é o Lula, não. Não, o Lula fala direitinho. Né? Como ele mesmo já brincou, né? Ele fala, não falo mais para mim fazer, eu falo para eu fazer. É isso, presidente. Do que nós estamos falando? Em entrevista concedida nesta quarta à agência Reuters, o presidente Lula afirmou que o Brasil quer conversar, que o governo vai atuar para preservar empregos e ajudar as empresas e que não vai impor tarifas aos Estados Unidos. O que nós não estamos encontrando é interlocução. Interlocução. Sabe, na hora que eles quiserem conversar, nós vamos conversar. Nós estamos trabalhando. Ainda ontem terminamos uma reunião quase 10 horas da noite. Estamos preparando como é que nós vamos lidar com as empresas brasileiras que vão ter prejuízo nessa situação. Nós temos que criar condições de ajudar essas empresas. Nós temos a obrigação de cuidar, sabe, da manutenção dos empregos das pessoas que trabalham nessas empresas. Nós temos a obrigação de ajudar essas empresas a procurar novos mercados para os produtos delas. E nós temos a preocupação de convencer os empresários americanos a brigarem com o presidente Trump para que possa flexibilizar nisso. Tá? E veja que eu estou fazendo tudo isso quando eu poderia anunciar uma taxação para os produtos americanos. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento dele. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento do presidente Trump. Uma declaração absolutamente responsável. O governo está se comportando muito bem nessa crise. É bom que o Lula
leve a negociação ao último, que não anuncie taxação imediata, porque isso também não seria bom para o Brasil, sabe? Seria muito ruim para o país. Agora, é claro, alguma reação há de haver. E por que é ruim? Porque quando a gente põe taxa igual àquela, então tá bom, então vocês tomam 50%. Os produtos aqui vão subir de preço, as empresas aqui terão dificuldades. Então é melhor, num primeiro momento, que o país pense num programa de auxílio às empresas para a manutenção dos empregos, para a distribuição no mercado interno do excedente de alimentos. Precisamos ver como vai ser feito isso. E a depender da circunstância, fora do arcabouço fiscal, sim, que se trata de uma situação de emergência, do que simplesmente meter a tarifa. Sinal de prudência. Sinal de que não se está pensando com o fígado. Não é? O Brasil tem em mãos, aprovada pelo Congresso, a lei que garante a reciprocidade plena. Isso já foi aprovado pelo Congresso. O presidente pode mandar um decreto e dizer: a lei que me garante a reciprocidade será exercida nesta forma, vale bem, nesta forma. Uhum. Mas o presidente está dando uma declaração importantíssima de que o Brasil não vai fazer simplesmente a retaliação. Vai continuar a negociar. Agora, eles querem negociar? Ah, não, é que agora nós sabemos que o Bolsonaro vai ser condenado, e vai, porque há provas. E aí vamos ver o que os Estados Unidos vão fazer. Vão o quê? Mandar um porta-aviões? É o problema de relacionar o Bolsonaro com a questão das taxas, né? Eu acho que isso não tem nada a ver, até porque, ao contrário, o Trump até diminuiu os itens de taxa, né? Sobre essa taxação dos 50%, ele diminuiu mais 700 itens, né? Se eu não estou bem certa do número, mas é mais ou menos por esse número. E não importa muito, assim, em relação ao Bolsonaro. Então, eu acho que ele mantém uma crítica, mas muito, muito, assim, tímida. A Casa Branca pode falar o que quiser, mas, assim, ele tem que realmente botar um posicionamento. O Bolsonaro foi preso e, até agora, o posicionamento dele mesmo, do Donald Trump, falando em mensagem, que ele é muito ativo. O Donald Trump, assim, quando ele recebe uma mensagem que ele não gosta, ou alguma menção dele na internet, ele vai lá, escreve nas redes sociais, ele escreve uma carta enorme, né? Ele faz isso com vários considerados inimigos dele, ou pessoas que ele não está a par, né? Que não gosta dessas pessoas. Então, ele coloca, assim, é muito comum, e quando ele não age dessa forma com o Lula, pelo que eu vejo, pela reação dele, que é muito estridente, muito histriônica, é porque realmente ele está tendo um maior cuidado em taxar, mesmo quando essa é uma sobretaxa muito alta para alguns produtos ainda, mas que são passíveis de negociações, apesar que quando essas taxas estão indo para a WTO, para a World Trade Organization, não vai ter muito resultado, até porque eles não colocaram em pauta uma pessoa para representar os Estados Unidos dentro da organização, digamos, de negociações internacionais de trading, né? Os Estados Unidos está de fora. Assim mesmo, ele mantém as coisas nessa mesma sintonia. Eu vejo, assim, em muitos aspectos, eu acho que a economia do Brasil, ela está agindo de uma forma, no setor econômico, no setor administrativo econômico, como os Estados Unidos está tentando fazer de uma maneira paulatina, não radical, e essa coisa de manter na mesma linha não é a característica do Lula. Então eu acho que ele não vai fazer isso só para dizer, eu fiz porque o outro fez para mim a mesma coisa, mesmo que seja uma paridade, ele vai tentar fazer uma paridade de uma forma
subliminar, né? Ele vai fazer em outros setores, então ele vai tentar abrir outros mercados, que eu acho que o Brasil agora está mais afim de abrir novos mercados do que em contra-ataque com Donald Trump. Eu acho que isso é muito mais importante para o Brasil abrir esses mercados, até porque os Estados Unidos não pode ser uma consideração para sempre, né? A gente já viu que tem muitos riscos e aqui é uma falsa democracia, ao contrário, aqui não é uma democracia. Então, a palavra dos Estados Unidos não pode ser a que vai mandar e finalizar qualquer argumento no Brasil. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente, em consideração a fala do Lula, a fala do Haddad e tudo, que a gente vê na mídia, de que realmente as ações são tomadas de forma igualitária, como ele toma com todos os países. O Trump também está fazendo da forma igualitária, da forma histriônica dele, mas com todos os países. Talvez os que são mais pro lado dele não faça, né? Isso já é uma coisa que o Lula já não faz. Mas em qualquer situação, eu acho que o Brasil está sendo bem cauteloso, e eu acho que bater de frente com o Donald Trump não é uma medida assertiva, até porque botar tarifas em cima dos Estados Unidos, eu acho que isso aí vai só acirrar mais a situação, vai fazer mais escândalo internacional. Também, por outro lado, eu não acredito que o WTO, né, que é o Trade Organization, não vai ajudar em nada, mesmo que o Brasil queira, né, fazer alguma petição nesse sentido. Mas como o mundo está vendo a situação que o Donald Trump está causando no mundo, e também o Brasil, né, que é bem particular a situação do Brasil, porque eu acho que em todos os outros países não houve um escândalo tanto grande quanto o do Brasil com o governo Donald Trump. Eu não sei como é que é visto na Europa, mas acredito que o Brasil tem relações bem particulares, bem íntimas, né, com a França e outros países que devem saber do que está acontecendo. Ásia, África e China estão realmente se solidarizando de alguma maneira a políticas contra o Donald Trump, porque eles não aceitam também, principalmente a Índia agora, então, está sofrendo esse embargo também, que é um embargo, né, gente, porque essa tarifa de 50% é um embargo. Eu acredito, sim, que essas medidas que o Lula está fazendo com o Haddad está sendo mais assertiva, né? E nós temos sim que blindar a economia do Brasil, porque aqui nos Estados Unidos as pessoas sabem que estão voltadas só para a política americana, então, de qualquer forma, eles nem vão mencionar o Brasil, eles nem mencionam aqui na mídia hegemônica o Brasil, porque aparentemente o Donald Trump quer pincelar como se todos os países que ele está taxando enormemente são todos na mesma laia, né, do mesmo lugar. Então, acho que aqui nos Estados Unidos não fazem muita seleção, mas a gente sabe no Brasil que há sim uma situação crítica, mas tirando de fora a questão do Bolsonaro, que eu acredito que não tem absolutamente nada a ver. A única coisa que ele quer realmente, que se o regime do Brasil caísse, né, esse regime democrático, e entrasse o regime ditatorial do Bolsonaro, que seria ditatorial, né, com essa anistia, então talvez ele tivesse mais força na América do Sul. Talvez isso aí seria uma coisa que o Donald Trump estaria né, concatenando com a família. Mas, de outra forma, a gente sabe que ele está usando essas pessoas, está usando o próprio Eduardo está achando que está manipulando o Trump, mas o Trump está manipulando ele de uma forma bem ralé, porque ele não está tão importando com o que ele pensa, o que ele acha, ele não está por dentro de todas as falas dele. A única coisa que ele acha é que o Brasil está vivendo uma falta de liberdade de expressão, essas coisas todas que estão corrompendo com a América do Sul e estão corrompendo com os Estados Unidos, coisa que é uma falácia enorme, mas de qualquer forma, isso aí não reverte em dinheiro para Donald Trump, então isso aí, a princípio, não reverte em nada, e o que ele quer mesmo é taxar os países para poder arrancar o máximo de dinheiro possível em curto tempo. É isso, pessoal, eu acho que
eu sempre posto, assim, os meus vídeos com um pouquinho de falas de outros vídeos, mas eu gosto de botar o meu pensamento aqui, o meu posicionamento, porque eu acho importante a gente da esquerda pensar melhor sobre o que são as nossas ações e que são as ações do Brasil no exterior, principalmente aqui, quando a gente mora nos Estados Unidos, que é o meu caso, e a gente vê a política internacional de uma maneira muito hegemônica, muito, né, meio que um pacote pronto e não tem muitos detalhes, e eu preciso ver às vezes esses vídeos para poder ter um pouco de detalhamento, em particular do Brasil e da política local, né, pessoal? Então, a política do Donald Trump, só para finalizar, não está importando com o Bolsonaro, e muito menos ainda se importando com o que eles podem prejudicar o Brasil. Então, assim, a gente só tem fé que essa política de estratégia do Haddad e do Lula, né, possa se comunicar com os estrategistas do governo Trump e possa, assim, de alguma maneira, colocar uma posição para que o Brasil possa ajudar esses administradores, que são pequenos empresários, né, que estão sendo prejudicados com as tarifas, e que o Haddad consiga com sucesso resolver tudo isso, até porque ele estudou aqui na Harvard. Eu acho que ele tem bastante conhecimento aqui local e também sabe como conversar como ninguém, e a gente sabe que ele é um bom ministro da Economia, apesar de bastante liberal. Por um lado, para um pessoal que é mais socialista na área do PT, mas a gente sabe que nesse momento a gente precisa de uma fala segura, serena e não histriônica. Já basta os bolsonaros fazendo todo o showzinho deles, então a gente precisa manter a cabeça no lugar nessas situações, tá bom, pessoal? É só 2% que o Brasil exporta para os Estados Unidos, tenha em mente, keep in mind, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar aqui embaixo, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom, pessoal? Sempre gosto. Um beijo, uma boa noite. Tchau.